você vê as dores que vinham, essas crianças cheias de luz, semente a brilhar. Anjo de Deus, põe tuas mãos, acolhe os aflitos que jazem ao chão, recorre ao Pai. A minha oração, anjo de Deus, põe tuas mãos, acolhe os aflitos que jazem ao chão, recorre ao Pai. A minha oração. Letícia Pontes, eu também escuto a Web Rádio Fraterno. Nossa vida vai mudar. Eu posso acreditar que existe um ser maior, um ser que traz a luz na escuridão, um ser que ameniza a dor com o seu amor. Esse ser me traz a paz que eu quero ter. Quando eu cair em tentações, quando as forças me faltarem pra lutar, quando os meus pés não suportarem caminhar, segura minha mão, Senhor, levanta-me do chão. Adoro. E mostra o caminho que eu devo seguir, sem olhar pra trás, sem me arrepender. Vou abandonar aquilo que só me fez sofrer e procurar seguir seus exemplos, Jesus, expandindo a luz com servos de luz. Ama o teu Deus, ama teus irmãos, vive em prol do amor, promovendo a paz e a união. Acredite em Deus, e nele pode confiar. É pra aplaudir de pé, é pra aplaudir de pé. Mostra o caminho que eu devo seguir, sem olhar pra trás, sem me arrepender. Vou abandonar aquilo que só me fez sofrer e procurar seguir seus exemplos, Jesus, expandindo a luz com a minha voz. Ama o teu Deus, ama teus irmãos, viva em prol do amor, promovendo a paz e a união. Acredite em Deus, e nele pode confiar. E nele pode confiar. Acredite, e nele pode confiar. Confiar. Você ouve agora Positividade News. Positividade News. Chega de notícias negativas. Aqui só tem notícias boas. Positividade News.
A família do pequeno Mateus Daniele Ribeiro está em festa. O bebê com AME finalmente recebeu esta semana em Zolgensma, remédio que é considerado o mais caro do mundo. O medicamento de dose única, que custa mais de 7 milhões de reais, é usado para tratar a atrofia muscular espinhal, o AME. Mateus tem apenas 1 ano e 3 meses e foi diagnosticado do tipo 1. Desde que receberam a notícia da condição de saúde do menino, os pais buscaram recursos judiciais para conseguir a dose. O Zolgensma foi aplicado em um hospital de Curitiba, no Paraná. Segundo o pai do Mateus, Jean Marcos Ribeiro, o filho passa bem. Você ouviu Positividade News. Sou semente que brotou a permissão de Deus. Retornei para crescer em direção ao bem. Foi você que eu escolhi nessa missão de luz. Evoluí eu e você perante ao Pai. Me dê uma chance de poder nascer e de viver, semente que brota, não pode morrer. Não perca essa chance de também crescer. Vamos viver, semente que brota, não pode morrer. Renascer um novo corpo é bênção, é viver. Compreender que somos luz em busca do amor. Encontrar almas afins ou desafeto, enfim. Aprender a perdoar para voar. Me dê uma chance de poder nascer e de viver, semente que brota, não pode morrer. Não perca essa chance de também crescer. Vamos viver, semente que brota, não pode morrer. Vamos nos unir, deixar vir as criancinhas, atendendo ao apelo de Jesus. Não desperdiçar, defender a vida, deixar fazer valer esse chamado. Me ter uma chance de poder nascer e de viver, semente que brota, não pode morrer. Não perca essa chance de também crescer. Vamos viver, semente que brota, não pode morrer. Semente que brota,
todas as quintas-feiras, às 19 horas. Uma receita diferente, com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, vai? Salve, salve, nação cuscuzeira! Olha quem chegou! Todo bonde, a galera diretamente dos estúdios da web rádio, radiosnet.com, o nosso programa tão amado, tão esperado, todas as quintas-feiras, o Cuscuz com Espiritismo. E vamos iniciar hoje com muita alegria, continuando o nosso Expoege, isso mesmo, vamos fazer a prece inicial. E eu gostaria de chamar aqui, por favor, a nossa querida Carol para fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos e a todas. Vamos começar nosso momento, nossa rádio, nosso programa da melhor forma possível. E quem puder, aonde você estiver, fechar os olhos, se não puder, aí só se concentrar, se recolher internamente. Agradecer ao Divino Mestre Jesus por estarmos aqui nessa quinta-feira, nesse momento tão descontraído, onde nós estamos estudando a doutrina de Jesus, a doutrina do Espiritismo, e pedimos que a espiritualidade amiga, benfeitora, possa estar conosco, conduzindo este momento, e que nós possamos receber, aonde a gente estiver, as melhores vibrações, que tenhamos um momento leve, descontraído, e que todos nós sejamos envolvidos nessas ondas de amor, que assim seja. Que assim seja. Eita, que eu já estou ouvindo o sonzinho das picapes, vindo de longe, da estação. Ele estava olitando com suas boas picapes. Ele mesmo, DJ JP. Solta o som, rapaz. Bora de música para harmonizar. Web Rádio Fraterno. Tô ligado na melhor. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Pedem paz, pra aliviar um pouco
volta com a nossa web rádio, Cuscuz com Espiritismo. Eita, que a galera aqui dos bastidores tá animada igual pipoca pipocando no milho. Pão, pão, pão. Vamos que vamos, galera, que essa quinta promete. Eu tô do jeitinho que o nosso lá gosta. Tinindo! Quem não gosta dessa música linda e maravilhosa, quando você está na casa espírita, muito, muito animada, e escuta essa música e você já está encontrando um pouquinho de paz, né? E vamos que vamos. Continuando o nosso mês super especial com a nossa Expoege. Então, minha cara locutora, quem vai apresentar hoje? As nossas presenças VIPs de hoje são EAD1, ei! EAD2, yay! Então, vocês devem estar se perguntando, não era a Expoege? Peraí. Vamos lá, gente. O EAD significa Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Gente, com muita alegria, vamos receber a galera dos EADs, do Centro Espírita Lar dos Humildes. Antes que eu me esqueça, troque os nomes dos facilitadores, o jurídico daqui. Não gostou muito não, hein? Vamos lá. EAD1, os monitores são Seu Alcides, que aqui está presente de corpo e alma, espírito pelo espírito, e o Ramon Ramos. Um abraço no Cuscuz com Queijo para Ramon Ramos. E a EAD2, a nossa querida dupla Isabel e Fran. Pessoal, sejam muito, muito bem-vindos e em mais um Cuscuz com Espiritismo. Sintam-se à vontade. É para aplaudir de pé, igreja! É para aplaudir de pé! É com vocês, EAD1. Fiquem muito à vontade, sejam muito bem-vindos. Vai lá. Gente, agora que eu acabei de ouvir aqui uma mensagem do meu mentor, tenho que chamar alguém aqui. É a Carol Martins, do EAD1. Ela irá apresentar sobre o seu curso de EAD. Gente, lembrando, o EAD é uma pós-graduação do EG. Vocês vão pensando que é só estudando EG lá todo sábado. Não, tem muito mais para aprender. Vamos lá. As perguntas são: Carol, o que significa o EAD? Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos. Eita, que a sala hoje tá, viu? Tá lotada, lotada. Bom, é uma alegria estar aqui. Agora a gente está como convidada VIP, né? Com licença, por favor. E a dona Paloma, ela fez uma pergunta muito pertinente, que é o quê, né? O que é o EAD? A gente fala muito em siglas, mas a gente deixa a desejar o que é que elas significam, né? No nosso caso, o EAD é o estudo aprofundado da doutrina espírita. Nós continuamos estudando de forma sistemática, né? De forma assim mais metódica no sentido de forma organizada. Então, o EAD, ele não foge do que a gente está conhecendo já há algumas semanas do ESG. É a pós-graduação, nós brincamos assim, porque muitas vezes a gente termina o ESG, para não ter o desligamento dos estudos, aí o que é que foi criado, né? Podemos dizer até assim, o EAD. Então, o EAD é exatamente isso, é esse estudo aprofundado da doutrina espírita. E assim, nós estudamos, como nós já falamos, de forma sistemática. Mas o que é que a gente estuda? O que é que nós estamos estudando? Nós estamos estudando, isso aqui, a gente trouxe alguns conceitos que tem na própria apostila, porque sim, temos uma apostila que vai nos subsidiar todo esse estudo, que é o quê? São dois pontos principais, o EAD vai estudar, né? 2 objetivos, que é o conhecimento aprofundado, né? O nome já diz, né? A própria sigla, que vai respeitar, que vai ser de forma ali, à luz, né? Do tríplice aspecto da doutrina espírita, que é o religioso, o filosófico e científico. Agora, mais, Carol, o quê? O que mais? Gente, quem diz que espírita não estuda a Bíblia é porque realmente não conhece o EAD. A gente estuda, sim, a Bíblia. Os conceitos, as morais de Cristo, nós estamos ali, sim, estudando. Sob que aspecto? O aspecto da doutrina espírita. Tem livros, tem obras que nos auxiliam, que complementam todo esse estudo, né? Um estudo, assim, muito, muito robusto, né? Que a gente pode dizer é isso. É isso, Paloma?
Show de boleta! E, Carol, como é que a gente faz para participar? Paloma, não precisa de um Enem, não precisa de uma prova para entrar, para fazer o EAD, não, gente. Mas o que é que precisa também? A gente precisa ter feito os outros estudos, para poder não ficar meio que boiando, para poder ter um direcionamento, a gente chegar lá, não ficar se sentir tão peixe fora d'água. Então, o EAD tem essa sugestão, é uma sugestão que é feita para poder a pessoa se situar. Então, toda pessoa pode participar do EAD, desde que ela tenha feito regularmente os ERGs. Show! E as aulas, como é que são? Aí eu vou puxar para o lado Lados Humildes. No Lados Humildes está sendo feita agora de forma remota. Né? Então, como é que é essa forma remota? É aberta uma sala, né, por uma plataforma, onde nós vamos estudando. Nós temos 2 facilitadores muito fofos, que um deles está aqui presente. Se ele até quiser ligar aí o microfone para dizer alguma coisa. Vai sendo mediado, vai feito discussões. Quer falar, Alcides? Depois, viu, gente? Já ele fala, espera só um pouquinho. Então, por enquanto, está sendo de forma remota, viu? Ah, entendi. Então quer dizer, Carol, que eu com 18 anos, tenho 18 anos, gente, jovem, só a flor da idade, ou uma jovem senhora na flor da idade dos seus 70, ela pode fazer parte do grupo? Pode sim. Todo mundo pode fazer parte do grupo. Mas desde que tenha feito o ERG. Gente, não precisa de um nível de escolaridade alto, ou a pessoa ter graduações. Não, basta ter vontade de estudar. Tendo vontade de estudar, tendo um compromisso, as portas do ERG, do EAD são muito bem-vindas. Viu, Paloma? Você, com 18 anos, pode vir. Ah, eu adoro usar meu Renil. E vamos que vamos. Carol, por que esse pré-requisito para fazer o EAD? Tem algum spoiler? Esse pré-requisito é como a gente já até falou. Tem que ter esse conhecimento prévio, essa base. Porque senão fica meio que boiando a pessoa, né? Então, gente, o EAD não é difícil. O EAD realmente não é difícil. Não precisa ter muitos conhecimentos, não ter, mas um conhecimento prévio para poder embasar é muito importante, viu, Paloma? Carol, o EAD é difícil de fazer? Eu não considero difícil, eu não considero um estudo complicado, complexo, mas precisa sim, a gente recomenda até um estudo, né? A gente dá uma lida nas apostilas, a apostila é uma linguagem super acessível. Se tem dúvida, gente, tem os nossos facilitadores. A gente tira dúvidas a gente explora, a gente usa, sim, eles, para poder a gente se direcionar. Então, eu não considero difícil, basta ter vontade. E a apostila do EAD, ela é um ótimo subsídio para poder compreender esses assuntos. Como a gente falou, né? Nós estamos no livro 1, né? Que é Cristianismo e Espiritismo. Que nós vamos fazendo vários estudos sobre isso. Eu vou até fazer um adendo, como a gente está aqui conversando. Tem um dos assuntos que eu achei mais interessante, viu, Paloma? É exatamente sobre, que eu acho que foi o que mais todo mundo comentava muito, falava muito, era as epístolas de Paulo. Quando a gente começou a adentrar, vocês lembram, nossa, era comentários tanto na hora do estudo, como no WhatsApp, não parava. Então, por quê? Por que isso? Porque a gente foi também, não ficou só na apostila. Nós caminhamos com leituras complementares. Quem é que não conhece? Se não conhece, vai conhecer agora. É o livro Paulo e Estevão, uma psicografia de Franciscan Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então,
É uma recomendação até que a gente dá. E nós utilizamos ela e foi muito bom. Eu achei assim muito bacana, foi bem interativo. Carol, e para finalizar esse bate-bola, jogo rápido, para você, o que significa o EAD? Esqueci de ligar o microfone. Gente, o EAD, para mim, significa me deu um norte. Ele me deu um norte em muitos pontos. Porque, assim, tudo que vem da doutrina do Espírito nos dá um norte, claro. Fica até um pouco... minha fala fica até geral, mas deu um norte em que sentido? Há algumas passagens da Bíblia que nós ouvimos desde criança, começa a fazer mais sentido quando a gente estuda de um estudo coletivo e também de um estudo, assim, sistemático, aquele estudo miudinho, paciente. Então, para mim, faz esse sentido, né? Deu uma iluminada. Sabe aquele véu que todo mundo fala? A gente não remove todo, mas vai removendo um pouquinho. Então, era isso. Carol, isso foi tão bom de saber sobre o EAD. EAD 1, hein, gente? E agora, vamos chamar o nosso querido Alcides. Alô, alô, seu Alcides. Boa noite, Paloma. Boa noite, amigas, né, que aqui estão. Nosso João Pedro, né, ali nas Carrapetas. É um prazer estar aqui de novo, né, falando no Expoerd e parabenizando a Carol, né, que ela já disse tudo. O EAD ele surgiu como uma necessidade de dar prolongamento nos estudos, porque terminava o ERD 3 e os alunos ficavam sem rumo. Aí a FEB, a Federação Espírita Brasileira, certamente inspirada pelo plano espiritual, eles realizaram o estudo, né, aprofundado, que se compõe de 5 livros. Então, durante 5 anos, o aluno vai ter bastante assunto para procurar e entender, principalmente acerca do Evangelho do Cristo. É um aprofundamento da doutrina e também do Evangelho do Cristo. E quando termina o EAD, não pensem que acabou. Aí começa o Cristianismo Redivivo, e já estamos na 3ª ou 4º livro. Então, o espírita ele não vai parar de estudar nunca. Ele começa e não tem fim, não é? A procura do conhecimento espiritual. Então, queremos convidar a todos e a todas que estão nos ouvindo nessa rádio bendita que procurem uma casa espírita que tenha o estudo aprofundado, né? A mais próxima de preferência, para que vocês se aprofundem também no Evangelho do Cristo. Muito obrigado e parabenizo, né, a rádio por essa oportunidade. Gratidão, seu Alcides, pelas explicações. E agora, cadê o EAD 2? Isso mesmo, com as facilitadoras, a Isabel e a Fran. E eu gostaria de chamar, primeiramente, a nossa querida Iraci. Alô, alô, Iraci, já está a postos? Com você, Iraci. Estou, se a minha internet deixar, mas tudo bem, estou aqui, estão me escutando? Bom, EAD 2. Vocês estão me escutando? Porque aqui a minha internet não está boa, mas vou tirar aqui o vídeo para ver se eu consigo, vocês conseguem me escutar. Vamos lá. EAD 2. É onde nós vamos começar a ver de perto o Evangelho. Então, ela é uma forma que a doutrina e as pessoas que conceberam o curso, para que nós tenhamos esse contato direto com o Evangelho de Jesus. Estudar. Não só o Evangelho, mas a Bíblia, os porquês, porque está tudo interligado.
Jesus veio, certo? Mas ele veio cumprir o que já tinha sido determinado, que já tinha sido previsto. Então, o EAD 2 ele começa a estudar. Tanto é que eu falei isso no programa passado, que o EAD é a oportunidade de se pegar a miúde o evangelho, certo? Então, é muito interessante o EAD por isso, porque ele proporciona essa possibilidade. E são várias partes do EAD que nós vamos ver com os demais colegas, tá certo? Vai ser a parte dos ensinamentos. E só para ilustrar, que foi falado dos livros do EAD, eu vou só dar a que se refere. No EAD 1, como a Carol bem disse, se estuda cristianismo e espiritismo. No EAD 2, que é o livro 2, a gente vai ensinar os ensinos e as parábolas de Jesus. No EAD 3, que vocês vão ver no próximo programa, vai continuar vendo os ensinos e as parábolas de Jesus. Então, a gente tem um conhecimento. Depois, no livro 4, vai ser o Consolador prometido por Jesus. E o livro 5, Filosofia e Ciência Espírita. Então, é só uma passão do que a gente vê no estudo aprofundado da doutrina espírita, certo? Que eu convido a todos a fazer o EJA e depois vir para o EAD. E depois vir para o Evangelho Redivivo. Excelente, Iraci, excelente. Então, eu gostaria de saber da Sérgia, o que ela poderia explicar um pouco, o que ela está estudando, de fato. Oi, gente, boa noite. Bom, nós estamos estudando parábolas, né? Então, foi numa época assim, semelhante à que estamos vivendo hoje, que o grande Espírito que conhecemos, por Jesus Cristo, ele encarnou entre nós. E seus ensinamentos, eles foram, por ele, narrados através de parábolas evangélicas, que eram para facilitar mais, né, os seus discípulos, pelo método comparativo, a compreensão das verdades espirituais. Então, Jesus utilizava das parábolas para transmitir ensinamentos profundos, né, porque a eles, os discípulos, era dado conhecer os mistérios, né, do reino dos céus. E quando eles tinham dificuldade para entender, aí Jesus interpretava. E ao povo que ali ouviu, entendimento realmente eles não tinham nenhum, como muitos de nós ainda hoje, né? Porque as almas pequeninas, né, essas almas de barro, todas fizeram e ainda fazem, né, para anular a ideia da imortalidade. Quando Jesus, com as suas inúmeras passagens, ele exortou e ainda exorta seus seguidores à vigilância e a viver eternamente, porque Deus é o Deus dos vivos e não Deus dos mortos, né? Então, as parábolas de Jesus, elas não foram muitas. E ele criou um tipo de parábola para cada espécie de problema. E dos turbulentos dias atuais, né, torna-se uma necessidade repensarmos Jesus Cristo e a sua mensagem, pois a momentânea perda de valores éticos, né, habilmente confundidos com as propostas das filosofias utilitaristas, deixa o ser humano sem discernimento lúcido para agir corretamente. Então, os emissários espirituais do Cristo, eles procuram despertar as consciências adormecidas da humanidade, mas, infelizmente, esquecemos de Jesus e dos seus ensinamentos simples e nobres, profundos e sábios, né? Ainda não conseguimos incorporar ao nosso cotidiano. Não? Hoje, mais do que nunca, Jesus está aí presente na sociedade, socorrendo-a, né? Aguardando ser recebido e compreendido, mas, tristemente, nós vemos seus irmãos de caminhada presos à matéria, né? Nas baixas vibrações, nos sentimentos do ódio, da maldade, e não do reconhecimento da sua mensagem. Então, que possamos procurar entender a forma amorosa e pedagógica que Jesus nos falou ao coração, por meio dessas parábolas,
para então tentar voos mais altos em direção à compreensão de Deus. E entre as parábolas de Jesus, algumas são mais conhecidas, como a parábola dos talentos, do filho pródigo, a parábola do semeador, do trigo e do joio, né? E todas as mensagens figuradas e simbólicas que sobrevivem ao tempo e com os elementos culturais da época em que foram ditas, né? E como ensina Emmanuel, Jesus não é uma personalidade a ser adorada, é uma personalidade a ser vivida. E que seus ensinamentos, através das parábolas, elas possam falar aos nossos corações, estimulando-nos a ver Jesus, né? E a sentir na intimidade dos nossos corações com o seu amor misericordioso e incondicional. E que possamos vê-lo em tudo e em todos, para uma vida e sociedade harmoniosa e em paz. Então, que possamos, então, dar continuidade aos estudos do ESD, para que possamos dar a chance também de conhecer a interpretação das parábolas, né? Do verdadeiro ensinamento do Cristo. E isso nós teremos ao chegarmos ao EAD 2. Muito bom, Sérgia. Então, cadê a Denise para falar sobre os ensinos? Alô, Denise, você está entre nós? A Denise, gente, boa noite. Não sou a Denise. A Denise ainda não chegou em casa para ver o seu roteiro. Ela ainda está trabalhando. Pois não, é contigo, Cris. É contigo, Cris. Vai lá. Então, boa noite. Gente, nós aprendemos também no EAD 2 sobre as curas de Jesus, né? Aprendendo com as curas, que está lá no módulo 4, tá? E são 4 roteiros, né, que falam sobre esses milagres. Os milagres de Jesus marcaram e marcam a humanidade até hoje. Nunca se ouviu falar de alguém tão poderoso, né? Seus feitos foram e são extraordinários. O objetivo dos milagres de Jesus era mostrar para todo o mundo, né, que ele era realmente o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Além disso, revelar a misericórdia do Senhor e seu plano para a humanidade, produzir a fé em nossos corações. A vida e obra de Jesus revelam a vontade de Deus para o ser humano, sará-lo, curá-lo e restaurar a plenitude perdida na queda, né? Jesus não curava por curar, sem objetivo. Estava sempre fazendo a ponte com a sua mensagem. Todos os seus milagres têm um significado, um ensinamento espiritual. Seus milagres apontavam que o Senhor desejava curar a humanidade tanto das dores físicas como da alma, né? Como espiritual. Então, no EAD, nesse módulo, nós vimos alguns dos milagres de Jesus, né? Estudamos. E aí a gente teve a oportunidade de estudar sobre o paralítico de Cafarnaum, tivemos a oportunidade de estudar sobre o cego de Betsaida, sobre a cura da sogra de Pedro e dos endemoniados, e sobre o paralítico de Cafarnaum, deixou a mensagem, Jesus deixou essa mensagem que sempre está pronto a nos acolher. Os erros que cometemos, só nós podemos reparar. A resignação do paralítico diante de sua limitação e a fé que ele possuía o redimiu de sua enfermidade. Jesus o curou, somente dizendo: levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Filho, perdoados estão os seus pecados. Então, Jesus nos acolhendo, deixando essa mensagem de acolhimento sempre, mas não excluindo a nossa responsabilidade nunca. O cego de Betsaida, Jesus usou o seu magnetismo, né, quando cuspiu-lhe os olhos e impôs as mãos. O cego foi levado por alguns amigos até Jesus, que os mesmos intercederam por ele. E aí deixa o ensinamento da intercessão, né, da caridade e a misericórdia de Jesus, ainda com aqueles que intercedem, né, sobre algum irmão nosso. E a cura da sogra de Pedro e dos endemoniados, né? Quando Mateus fala, né, na Bíblia, e Lucas também, ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, respondeu à febre, e esta a deixou.
E ela, levantando-se, logo serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados a ele. Com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. E deixa aqui o ensinamento que a gente pode sofrer, e a gente sofre das enfermidades orgânicas e psíquicas. Os males que somos acometidos podem ser dessa e de outras vidas, de vidas passadas. Mas podemos entender que a potencialização dos nossos pensamentos, as vibrações, a sintonia com o bem e com o mal, pode nos provocar ou não perturbações de ordem psíquica, no sentido terreno e espiritual. E é isso que nós estudamos. Muito bom, Cristina. Então, Rosângela, e os fatos cotidianos? Como vocês aprendem no EAD 2? Olá, boa noite a todos. Como o próprio nome já diz, o estudo aprofundado. Esse momento que a gente tem para parar e observar todo o contexto. Por isso que a gente recorre tanto à Bíblia. É como se estivesse num grande quebra-cabeça. Entendeu, Paloma? A gente busca o conhecimento através não só do estudo da Bíblia, mas também a gente recorre também à geografia. A gente tem a oportunidade de estudar um pouco da história. E tudo isso, as tradições daqueles povos, daquela época. E a cada momento a gente vai formando esse quebra-cabeça. Aprendendo com os fatos cotidianos é o retrato dos personagens das histórias pelo qual Jesus passou, né? A gente vê a figura emblemática de João Batista, né? Nosso precursor do Evangelho. A gente estuda um pouquinho do Zaqueu. A gente vê a história toda de Zaqueu, né? O passo a passo. O chamamento de Levi, de Pedro e André, essa aproximação maravilhosa que Jesus fez ao chamar seus discípulos. O centurião de Cafarnaum, que também não deixa de ser uma exemplificação de cura de Jesus, né? Através da fé. E o caminho de Emaús, quer dizer, nessa parte, aprendendo com os fatos cotidianos, é exatamente o dia a dia, o aprendizado do dia a dia, porque Jesus, a todo instante, ele exemplificou o seu passo a passo, o seu dia a dia aqui no planeta, ele exemplificou, ele não perdia um só momento de evangelizar através das suas ações e atitudes. Ok? Que lindo, Rosângela, gente! É tão bom estudar. Vocês vão pensando que é assim? Gente, tem o pós, o mestrado e o doutorado, você só faz na colônia espiritual quando desencarna. E vamos que vamos, que o próximo bloco promete. Alô, alô! Falta alguém para finalizar, pelo visto, alguma coisa relacionada ao EAD 2. Pensam que eu não sei, hein? Alô, alô, Isabel Martins! Vamos fechar com chave de cuscuz ou não vamos? Ai, gente, essas nossas colaboradoras, boa noite, meus queridos, minhas queridas, que estão nos ouvindo na noite de hoje, aprendendo um pouquinho sobre o EAD. O EAD é o estudo aprofundado que nos dá esse iluminar sobre os conhecimentos das Escrituras, seja no Novo Testamento, seja no Antigo Testamento, e a gente vai conversando e aprendendo. Vejam como as meninas caminharam aqui na noite de hoje, nos falando sobre os ensinos de Jesus, sobre as parábolas riquíssimas que nos alegram, nos dão esse olhar de Jesus amoroso, que nos abre portas com uma singeleza. É uma comparação com coisas simples, cotidianas, e que nos mostram a riqueza que é o Deus Pai, que nos acolhe sempre em seu reino, nos mostrando o reino de Deus numa pérola, nos mostrando o reino de Deus numa rede, e a gente vai ampliando o nosso conhecimento, né, Fran? A Fran aí está querendo... Diga, Fran. É isso aí, Isabel, porque é gostoso demais, tanto o EAD 1 quanto o EAD 2, eu acho que é um privilégio quem o faz, né? E você estudar e se aprofundar é ainda melhor. Mas continua, Isabel. E aí a gente vai caminhando, vendo quando Jesus cura e diz a gente para nos autoconhecermos, porque quando a gente vai ser curado, a gente tem que se conhecer para aceitar a cura. A gente tem que ter fé
para prosseguir a caminhada, a gente tem que ter firmeza para manter a cura, porque a cura é renovação. Então, o conhecimento ele vai nos libertando das ideias atávicas que a gente foi acumulando tanto tempo a gente preso na letra que está morta. A gente vai se libertando e vivendo cada vez mais nessa nova era, nesses novos tempos. Não é isso, Paloma? Vai lá, minha amiga. Pense no negócio bom, viu? A estudar a doutrina espírita. Então, gente, vamos preparar os refis de cumbuca de cuscuz, de água fluidificada, que o nosso DJ já está voltando de um rápido desdobramento, que ele fez uma presença VIP lá na coluna espiritual de Ibiza. Ele já está aqui de volta e voltaremos aos comerciais, hein? Alô, alô, DJ JP, que já tem o quê? Pinga fogo no cuscuz. A melhor programação.
volta com a nossa web rádio Cuscuz com Espiritismo. Gente, o nosso momento chegou. Ele mesmo, tão esperado e querido, o Pinga Fogo no Cuscuz. Bora pegar queijo, tofu, pega manteiga, o que derreter no cuscuz para ficar bom, para a gente engolir e tomar uma água frutificada, porque é isto aqui que estamos aqui. Então, alô, a pergunta é de Françoise Marie. Parlez-vous, mademoiselle, madame? Pardon, madame, parlez-vous? Não parla francês, Palomi, né? Muito engraçado ter você contigo aqui, mas vamos lá. Gente, eu sou muito grata por esse momento da gente estar vendo duas turmas de EAD 1 e 2 estudando intensamente na nossa casa. São muitos os questionamentos que a gente tem dentro do EAD e que nos provocam a leitura, né? E, Carol, quando tu falaste no início, achei bem interessante a tua fala, que tu disseste que começou a ler a Bíblia, começou a ter uma visão diferenciada, foi a tua fala. Aí eu pergunto, me fala um pouquinho de uma aula que tenha assim, te tocado muito, que tu foi pesquisar e encontrou algo novo, porque o EAD tem essa característica de trazer informações novas quando a gente sai pesquisando, quando a gente sai buscando, e algo que te marcou nas aulas do EAD. Pode falar. Mulher, me deixa quieta. Aí dormir, Françoise. Gente, assim, é uma pergunta pessoal, né? Primeiramente, agradecer por estar aqui participando da rádio, mas com outra finalidade, né? Então, é muito bom estar aqui, é muito bom estar falando de algo que às vezes a gente fala assim, sexta-feira, tem outra coisa, eu vou faltar. Aí, no final das contas, a gente acaba indo, porque é muito bom. É um estudo muito gostoso. E, assim, a aula que achei mais bacana, onde eu estudei, tive que pesquisar até em outras fontes, foi quando a gente estava estudando a obra. Ai, meu Deus, até esqueci o nome. Como é, meu Deus? Como é, Alcides? Aquela que a gente estudou por último? Seu monitor tá aí, ó. Pergunte a ela se o monitor Alcides. Eu sei qual Os universitários. Foi uma obra do Emmanuel, me fugiu agora. Mas teve outra. É Caminho da Luz. Isso, Caminho da Luz. Olha aí, gente. É isso mesmo, é Caminho da Luz. Fugiu o nome. E teve aulas que a gente precisava realmente buscar outras fontes. E eu achei muito bom quando a gente estudou a Caminho da Luz, quando a gente começou a estudar a respeito da Idade Média, a respeito do cristianismo. Então, a apostila, ela é muito boa, mas a complementação de uma obra, ela ficou ainda melhor. Então, foi isso, Fran. Não sei se eu te respondi. Com certeza. É contigo, Isabel. Pois é, gente. A gente ouve muito, é muito corrente isso nas casas espíritas. Não, eu já estudei muito, eu já li tal obra. A minha questão agora é para Iraci. Iraci, eu acho que nós do grupo sabemos que você é coordenadora dos estudos, né? Mas aí eu quero que você fale para nós como é o sentimento, porque nós somos seus coordenandos, né? Estamos como é que a gente pode dizer? Como é que a gente pode dizer, Fran? Estamos sendo professores dos coordenadores. Exatamente. E como é que você pode dizer isso para a gente? Como é que é essa sensação? Porque tem gente que diz que não, eu estou no cargo acima. Será que isso é orgulho? O que é que você disse para a gente? Como é seu sentimento como nossas alunas, nós sendo as suas coordenandas, né? Eu não sei se eu falei certo neolinguisticamente aqui. O cargo é só um nome. Nós somos estudantes todos, certo? Nós só estamos coordenando, que alguém precisa coordenar, não quer dizer que se saiba mais ou menos. E nós temos que estudar, e estudar o Evangelho, a Bíblia, ter conhecimento, como é que nós vamos entender, e um conhecimento que você tem que ter um conhecimento da história, saber o que estava acontecendo ao redor. É um conhecimento que é muito mais do que uma leitura, é um aprofundamento.
é descobrir. E isso a gente não pode, sabe, se furtar de estudar. Então, essa questão de carga é só um detalhe. Alguém precisa coordenar. Mas a gente precisa estudar com muita humildade, dizendo, eu não sei, eu preciso aprender, certo? E quando a gente entende isso, é maravilhoso. Que a gente precisa estudar e sempre ler, sabe? E uma coisa que eu acho muito interessante é nós lermos a Bíblia. E isso é fundamental. Todo mundo tem que ter o Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem que ter a Bíblia ao lado. Certo? É fundamental. É compreender, né, não? Porque acho que a leitura da Bíblia ela envolve muito, a gente tem que estudar, interpretar, né? Assim. Exatamente, e não para. Porque você tem que estar com o Novo Testamento, o Antigo Testamento, entendendo os dois e sabendo contextualizar. Certo? Não é só ler, você tem que entender os acontecimentos. Então, é isso. Eu tenho que aprender. Nessa linha, é interessante, Iraci, a gente vê que uma coisa que você falou muito positiva é que não interessa dentro da casa espírita se é coordenador, você está estudando junto, não tem isso. Todo mundo é igual, né? Exatamente. Bem interessante. Nessa hora eu sou estudante. Eu tenho uma pergunta agora para a Sérgia. Deixa só, Fran. Tá. Olha, eu gostei muito do teu comentário, porque a gente ouve, às vezes, pessoal, não, eu já li essa obra. Gente, a AD 2 não foi citada aqui, mas a gente estudou a fundo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, nós podemos fazer, a gente faz um mergulho histórico na obra. A gente vai ampliando, a gente pega um livro, mas há obras que complementam aquele nosso estudo, não foi isso, Iraci? Então, quem acha que já estudou tudo, eu já li essa obra, agora vamos estudar, como disse a Joana de Ângeles para o Divaldo, na terceira vez que ele tinha lido o Livro dos Espíritos, pois agora vamos estudar os livros, né? Pode ir, Fran. Só uma coisa. Uma coisa. Toda vida que você lê um livro, você lê uma passagem, você só lê uma vez, porque você vai estar diferente quando você lê novamente. Então, são outros aspectos, outros detalhes que você só enxerga quando você vê novamente, porque você já tem um conhecimento prévio. Então, é fundamental se estudar e estudar cada vez mais. Não podemos ter essa coisa de dizer que eu já sei. Ninguém sabe nada. Somos eternos aprendizes. É contigo, Carol, que levantou a mão. Oi, gente. Os facilitadores estão no caldeirão? Estão sim, viu? O Alcides me aguenta desde o ERG 1, ERG 2, e agora ele está comigo no EAD 1, para não enjoar, né, Alcides? Minha cara, né, para não enjoar. Alcides, para você, né, os nossos encontros da sexta, o que é que ele significa? Uma pergunta até pessoal. Olha, o facilitador, tanto do ESG, do EP, né, que é o estudo preparatório, como do EAD e do Evangelho Redivivo, o facilitador ele é privilegiado porque ele estuda. Ele também estuda para poder facilitar o entendimento. E a diferença entre ler a Bíblia e estudar o EAD é muito diferente. Porque a Bíblia você lê o que está escrito e não tem comentários, não tem explicações, não é? Com todo respeito à Bíblia. Mas no EAD você vai se aprofundar, você vai buscar a raiz daquilo que Jesus quis dizer. Então, é diferente, você aprende muito e vai explicar para as pessoas que não sabem ainda em espírito e verdade. Então, é muito importante. Eu acredito que o facilitador ele tem assim, o duplo privilégio de participar, de estudar, de se aprofundar
para poder facilitar. Então, eu acho que é muito gratificante. E pode ter certeza, Carol, nunca enjoarei do seu rosto, viu? Nunca. É bem interessante as colocações. Mas vamos nós, seguindo, né? Que ainda agora a Isabel passou o rodo na obra que a gente ia falar. Mas, Sérgia, é contigo que eu tô faz hora cutucando e a Isabel não deixa. Que é isso? Que superproteção é essa, né, Rosângela? Né? A gente tem que começar a gerenciar os nossos alunos e se desligar, né? Que o próximo ano a gente está em outras turmas e aí vai. Como é que foi para vocês ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria Evangelho? Nós ainda vamos estudar o Boa Nova esse ano, se Deus permitir, não é? O que foi que chamou a atenção? Uma aula bem interessante. Eu queria que vocês colocassem alguma coisa. Primeiro tu, Sérgia. Já sabe, né? Mas, assim, eu não tinha lido esse livro, eu li no curso. Eu achei assim, muito interessante, porque, na verdade, é uma outra história. Não é aquela história que a gente, né, aprendeu na escola, né? É com outro olhar. A gente vê toda a história do Brasil com outro olhar. Então, assim, realmente foi muito gratificante e, claro, que eu vou retornar a ler de novo, para que a gente possa, porque, assim, a gente estuda, mas, assim, aquela coisa, né? Depois a gente vai ler de novo. Puxa vida, você não tinha conseguido entender, ver isso. Então, assim, vou voltar a ler. E todas as aulas são importantes, né? Eu acho assim, tudo que a gente viu lá, está vendo nos estudos, realmente são coisas que o importante não é só a gente achar lindo e maravilhoso o livro, a gente colocar no nosso dia a dia, isso é que é importante, né? Porque, assim, lindo e maravilhoso, todos os ensinamentos do Cristo são, né? Mas, assim, você colocar no teu dia a dia, aí que o bicho pega, né? Mas a gente está tentando, a gente vai se esforçando e um dia a gente chega lá, né? Um dia todos nós teremos anjos, né? Possível que eu não chegue lá também. E você, Rosângela? Eu queria pegar a deixa aí do Alcides, quando ele fala que é diferente você ler a Bíblia e estudar sobre os olhos da doutrina, né? Quando a gente estuda essa parte dos milagres, das curas de Jesus, né? Dos milagres, e a gente sabe, pelo nosso estudo, lá no Oeste, sobre magnetismo, sobre fluidos, tudo isso, fecha-se o link, né? Quer dizer, é uma fé raciocinada, quer dizer, tudo faz sentido. Todas as pessoas que Jesus curou, que Jesus ressuscitou, um dia elas novamente adoeceram e faleceram e morreram. E a verdadeira cura que a gente observa é a cura espiritual. Muitos deles, no meio do trajeto, nem foram curados fisicamente, mas só o contato com a mensagem do Cristo, o próprio magnetismo do Cristo, se curaram, né, internamente. Quer dizer, essa é a cura principal. E que a doutrina nos revela isso, né? Quer dizer, ela só soma quando a gente traz a Bíblia para perto da gente e agrega o Evangelho segundo o Espiritismo, mas toda a doutrina, né, a parte científica, né, filosófica da doutrina, aí é um coroamento perfeito. E no EAD a gente tem isso porque é aprofundado, é metodicamente bem trabalhado, estudado, porque a gente sente a necessidade de se ver geograficamente na Palestina, se vê historicamente no meio daquelas tradições, como aquelas pessoas pensavam naquela época, e tudo faz sentido. Não é só porque foi, porque é, não. Porque o estudo nos refere a essa necessidade. Valeu, Rosângela. Show de bola! Gente, que coisa linda estarmos todos reunidos aqui. Nosso programa chega ao fim. Fica triste não. Toda terça, fiquem atentos e atentas. Bate no badalo do sino, se inscreve no canal do Centro Espírita Lar dos Humildes. Para você que perdeu ou conhece alguém que adora a web rádio, mas não tem tempo de escutar, que pode reservar um tempinho do dia, sem ser às quintas-feiras. Todas as terças, novos episódios serão liberados. Gente, eu só tenho a agradecer a cada uma de vocês pela presença de hoje, ao seu Alcides, às facilitadoras e facilitadores, a cada uma de vocês, alunas que se dedicaram tempo para apresentar nesta ExpoESG
tão diferente, tão atípica como nós já nos acostumamos no presencial. Então, vamos finalizar com a boa prece? Alô, alô, Françoise Marie! Vamos fazer uma prece, bora finalizar! Vamos nós, Paloma. Então, nesse clima que fica, né, vamos dizer que um conluio de Ege, de EAD, de todos nós, que possamos agradecer pela oportunidade que estamos tendo de conhecer essa doutrina de amor, que nos eleva o pensamento, que nos faz sermos melhores. Senhor Jesus, irmão maior de caminhada, que cuida incessantemente do nosso planeta Terra, nossa casa, mãe, que possamos vibrar positivamente nesse momento tão difícil que o nosso planeta tem, de tantas mudanças, de guerras, de fome. Que possamos, Senhor, sermos mais unidos. Pedimos paz por todos os povos que estão no nosso planeta, por todas as cidades, por todos os estados, pelo nosso país, pelos outros países, de um modo geral. Que possamos envolver nessa noite abençoada da nossa rádio ondas magnéticas que percorram todos os nossos lares, daqueles que estão ouvindo, daqueles que estão voltando do trabalho, daqueles que nos escutam e estão em prece conosco. Senhor, nos envolve em boas vibrações e faz o que é melhor para o nosso Brasil, para o nosso planeta. Que seja feita a tua vontade, não a nossa. Esse barco não está à deriva. Nós sabemos que Deus, com sua infinita bondade, nos ampara nos momentos de dor, nos momentos que a gente quer fraquejar, mas que a gente saiba que não estamos sozinhos, que temos os nossos anjos guardiões, que nos protegem, que nos guiam, que ampliam a nossa visão de mundo. Que Maria Santíssima, Mãe de misericórdia e doçura, nos acolha, pois todos somos filhos, todos somos pais, todos somos irmãos, primeiramente. E sigamos o que o Cristo nos deixou, amar ao nosso próximo e fazer ao bem a quem quer que seja que nos procure, ao mais pequeno ser que nos procura. E que nessas vibrações, Senhor, ampliemos o cerco dentro dos nossos lares, as redomas protetoras, para que nos sintamos bem, animados, cheios de energia, de paz e felicidade. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Gente, gratidão a todos os ouvintes que até aqui estão conosco, da ponta do Brasil até o outro lado do mundo. Um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo. Cuidado na prece para não cair no clube da luta com o seu obsessor. E não se esqueçam. Tchauzinho, tchauzinho. Pronto. Eu ia dizer do Iapoca ao Chuí, olha aí.